Boa tarde, terceiro ano. Então, a prof está aqui gravando nossa aula do dia 6, sexta-feira, dia 6/11. E começamos com português, né? Na página de número 29. Pronomes e coesão. Então, a gente vai começar por pronomes. Lembrando que junto com o material dessa semana, todo aquele material, o prof mandou esse aqui também, ó. Pronomes, do caso reto, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, que é o que a gente vai ver nessa unidade. Então, lembrando, os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, no singular e no plural. Pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua. E os pronomes demonstrativos é o que a gente vai ver agora, tá? E também vai ver o que é coesão, tá? Vou começar com coesão, que é mais fácil. Coesão é uma ligação, uma junção das palavras e para dar sentido ao texto. Então, o que é? É você escrever corretamente as palavras e as frases para que o texto todo tenha um sentido, tenha uma coesão. Eu vou falar desse assunto, vou iniciar, vamos dar um exemplo. Eu vou falar sobre laranja. Então, eu vou começar falando de laranja, vou no meio falar sobre o mesmo assunto e no final vou finalizar com o mesmo tema. Eu não vou começar falando de laranja, daqui a pouco estou falando de pé e daqui a pouco estou falando de sapato. Os assuntos não se combinam. Outra coisa, as palavras para um texto ter sentido é para dar sentido a um texto. Isso se chama coesão, certo? E não são somente as palavras que dão coesão ao texto. Os sinais de pontuação dão coesão ao texto, né? Os parágrafos dão coesão ao texto, né? Que são as pausas necessárias da proposta para a leitura, né? Então, pronomes e coesão. Releia o trecho a seguir e observe as palavras destacadas. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 anos já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que ensinou a ter orgulho de ser negro. A palavra em destaque é um substantivo, um verbo ou um pronome. A palavra em destaque é ele. A palavra em destaque é um pronome no caso reto. Ele se refere a quem? Ao próprio nome ou ao menino? Se refere ao menino, né? Ele ou menino. Releia outro texto do texto. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter opinião diferente, por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas para mostrar para ela como que é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como se vê. A palavra ela refere-se a quem? Refere-se à pessoa, né? A uma outra pessoa. Para criar um tecido é preciso entrelaçar os fios. Para criar um texto é preciso entrelaçar as palavras, ou seja, mostrar que uma frase é referente a outra e que uma ideia se relaciona a outra. Esse entrelaçamento se chama coesão. Então, coesão é sim, é a junção, né? O entrelaçar o sentido das palavras, das frases para formar um texto. Virou a página. Página de número 30. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes do quadro. Os pronomes que estão no quadro são ele, eles, elas ou elas. São pronomes no caso reto, no singular e no plural. Página de número 31. Leia novamente alguns trechos da reportagem. Sempre falei para ele sobre o preconceito que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. O que se refere à palavra isso? Ou seja, para o que o menino Gustavo não deve ligar. O menino Gustavo não deve ligar para o racismo. Isso quer dizer, o menino não deve ligar para o racismo. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês de consciência negra. A palavra daquele se refere à reportagem publicada anteriormente, certo? Então, primeiro quadradinho. Gosta bastante da história africana. Gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar histórias e de fazer história. Nessa fala, Gustavo, a palavra esse se refere a todos os afrodescendentes ou a ele mesmo? Resposta a ele mesmo. Então, pronomes demonstrativos são isto, este ou aquela, são pronomes demonstrativos. Sua função é relacionar partes dos textos e indicar a posição de algo em relação ao que se fala. Então, a prof fez a tabelinha para facilitar para vocês.
Os pronomes demonstrativos são este, esse, aquele. Estes, esses, aqueles. No masculino. No feminino. Esta, essa, aquela. Estas, essas e aquelas. E os invariáveis. Isso, isso e aquilo. Os variáveis é o que variam do feminino para o masculino. Os invariáveis é que não varia. Ele vai ser sempre aquele, dependendo do sentido da frase. Não existe ista, nem issa, ok? Certo? Então, esses são os pronomes demonstrativos. A prof sabe que é mais uma coisa pra gente gravar, mas é mais um conteúdo da nossa unidade. Então, lembrando. Pronomes possessivos do caso reto são os mais fáceis de a gente decorar. Os pronomes possessivos são aqueles que dão posse, né? Meu, minha, seu, sua. E os demonstrativos são isto, este, aquilo, esse. Então é sempre bom você ter essa forceira, essa folhinha com vocês. As folhinhas extras não é para vocês me devolverem, né? Eu já expliquei isso para vocês. É para vocês ficarem, ou colhem no caderno, ou façam uma pastinha, para que se vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá e busquem nesse material, ok? Então, a nossa aula de português era sobre isso. Então, lembrando, coesão são as palavras, o contexto, né? A junção das palavras de uma forma correta, coerente, que dá sentido ao texto. E os pronomes demonstrativos são aqueles que ligam umas palavras na outra, certo? Eles são este, esse, aquele. Estes, esses e aqueles. Esta, essa e aquela. Estas, essas e aquelas. E os invariáveis que não vai mudar. Isto, isso e aquilo. Certo? Porque não existe a palavra aquila. Ó, ista também não existe. Issa não existe e aquila também não existe. Tá? Então, esses são invariáveis, que não modifica. Os demais podem estar no masculino ou no feminino. Ok? Certinho? Não tem mais muito que ser prolongado nesse vídeo. A nossa próxima atividade... Deixa eu ver se só é até a página 31 mesmo, que é pra ficar tá, folhinho na mão. Isso. Até a página 31. Qualquer dúvida, estou à disposição. A nossa próximo conteúdo, eu vou continuar nesse mesmo vídeo. Por que eu vou continuar nesse mesmo vídeo? Porque eu mando um vídeo só, tá? Como aqui, eu boto lá na demonstração, lá no início, português e matemática. Então, matemática, a gente tem 2 atividades para semana. Matemática, a gente tem a atividade extra, que também está aqui, que é resolva as divisões. Então, divisões de um número na chave, somente um número. E temos a primeira atividade, a N1 de matemática, né? Resolva as operações e ligue o resultado. Leia os problemas, resolva as operações e crie a resposta. Número 5, complete as tabuadas abaixo, a de 4, a de 5 e a de 6, certo? Então, lembrando que durante essa semana a gente teve algumas atividades avaliativas. Se você não conseguiu realizar, né, manda uma mensagem, procure a prof. E a gente vai se encontrando durante essa semana, na próxima semana, até acabar o nosso ano. Certinho? Beijinho, obrigado. Bom final de semana.